Meus irmãos, fico alegre, feliz de estar aqui nessa oportunidade. Pela segunda vez, estando aqui com esta igreja, com os amados pastores, pastor Clodoaldo. Tive aqui, deve ter uns 3 anos ou mais, bem mais, né? Antes da pandemia ainda, né? Nós tivemos aqui um evento aqui, abençoado e abençoador. Tivemos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o nosso irmão que está agora na glória festejando, Adalto Lourenço, né? Marcos Eberle também. Foi o Marcos Eberle veio aqui, pastor? Foi o Charles e tantos outros. E poder estar aqui novamente para participar desses momentos transformadores, que é tão importante, irmãos, esse momento bem próprio para nós, homens. E eu sou muito grato a Deus, porque eu participo muito desses eventos que falam da masculinidade bíblica, desses eventos que falam sobre a importância da restauração do gênero homem, ou do homem. Porque há uma figura bíblica que é muito clara, que o primeiro Adão, ele cai e traz um prejuízo imenso. Irmão, só na eternidade Adão vai ter noção do prejuízo da queda dele. Eu acho que quando Deus assim abrir o telão e mostrar para ele, deixa eu te mostrar uma coisa. Porque no momento que Adão pecou, não teve só a ver com ele. Foi com toda a criação, comigo e com você. E com todo ser vivente que ainda virá. Porque por teologia bíblica que nos mostra é que todo homem é pecador por causa de Adão e Eva. Então imaginem vocês. Ele não tem noção do que o pecado dele fez naquele dia. Ele não teve noção. E não tem a ver só com ele, a humanidade, mas com todo o cosmo, com toda a criação. Porque o cosmo está morrendo, o universo está morrendo. Você tem noção? Está lá uma galáxia lá no fundo do universo que não teve nada a ver com o pecado de Adão, mas sobre ela está imputada a morte, a destruição, a degeneração. O universo está morrendo. Por quê? Porque Deus disse, no dia que comer, certamente morrerás. No hebraico é morrendo, morrerás, a ideia. Que ele não caiu duro no chão, mas foi uma morte progressiva. E assim é o pecado, é morte progressiva. E isso alcançou toda a criação. Isso é para a gente ter uma noção que o nosso pecado não tem a ver só conosco, irmão. Se engana. O nosso pecado não tem a ver só conosco. Pode uma série de outras pessoas entrar nesse balaio maldito do nosso erro. E aí vai dando aquele efeito cascata. É terrível. É para nós entendermos que o pecado é terrível. Era para a gente sentir que o pecado é destruidor. Que o pecado não tem nada de bom. Mas ao mesmo tempo aí vem a figura bíblica para falar do segundo Adão. O tão grande prejuízo que o primeiro Adão trouxe, o segundo Adão trouxe uma tão grande e maior redenção e restauração. Porque também ele restaurará tudo aquilo que o primeiro Adão destruiu. Então nós temos a figura que um homem, ele traz redenção ou extrema destruição. E nós vamos ver uma teologia bíblica arrastando por toda a Bíblia, desde o Éden. Quem me conhece, eu tenho 16 anos dentro de faculdade teológica, seminário teológico. Fui 15 anos diretor de um seminário teológico mais antigo do Brasil. A minha carreira, ela é bem aprofundada nessa área teológica. E se eu vi um problema bastante denso na Bíblia, é esta figura do homem. Mas também a restauração pela figura do homem, Jesus. É um pouquinho do que a gente vai ver aqui já já.
Mas só dando a introdução para os irmãos sentirem o drama. Mas há uma teologia bíblica de Gênesis, quem já me ouviu, quem já teve um curso aí, de repente na CAF, Teologia para o Povo, ou coisa parecida, sempre me ouvirá falando assim, ó, Gênesis é a sementeira de toda a doutrina bíblica. Se é doutrina bíblica e não é dos homens, invenção dos homens, nasce em Gênesis a doutrina. Não tem como, não falha. Então nós vemos esse homem que traz um prejuízo tão grande, mas nós já vamos ver também a promessa de um homem que vai trazer a redenção completa e total. E nós vamos ver esse vestígio por toda a Bíblia, espetacularmente. Eu digo assim, coisas básicas. Deixa eu dar essa introdução para vocês pegarem o que a gente vai falar. Coisas básicas. Como um homem, ele restaura. Como um homem, ele tem o papel de ser resgatador, redentor. Principalmente para agora o feminino, para este gênero feminino, principalmente. Nós vemos, por exemplo, em leis básicas da Bíblia, muito básicas. Uma delas que eu cito é a circuncisão. Eu acho fantástico, mas a gente não se liga na revelação e progressão bíblica que Deus está mostrando a respeito do homem e de um homem que restaura. Por exemplo, na circuncisão é tão simples. Circuncisão, cisão é corte. Círculo, cisão, um corte que vai ficar circular. Aí os homens é que têm o órgão masculino que pode fazer a circuncisão. Vocês nunca se perguntaram, e a mulher? Como é que faz com a mulher? Porque a circuncisão era a aliança de pertencimento a Deus. E a mulher? O que faz com a mulher? Ah, a mulher está fora. A mulher não tem valor nenhum. A mulher deixa para lá. O que faz com a mulher? Como é que a mulher se circuncida? Como é que resolve isso? Aí então, se você entender a circuncisão e a lei envolvida, você vai aprender e entender que bastava um homem na casa circuncidando-se, que ele cobria todas as mulheres na aliança. Então podia ter 10 mulheres, 20 mulheres nesta casa, um homem circuncidado, as mulheres eram cobertas por meio deste homem. E o que nos aponta isso? Um homem sofre na carne pela mulher. O que Cristo vai fazer? Sofrer na carne pela sua noiva. Um homem sofre na carne pela mulher. E nós vamos ver esse vestígio em toda a Bíblia, espetacularmente. Quer ver outra lei? Às vezes, para o nosso entendimento, bastante até esdrúxula. Não tinha absorvente, mods e coisa parecida no Antigo Testamento, a mulher tinha que cobrir com pano. A isso a Bíblia chamou de pano de imundícia, porque também é uma palavra antiga, não tinha palavra moderna, menstruação. Então esta palavra antiga que para nós parece estranha, pano de imundícia, era quando ela tinha sua menstruação, se cobria em pano e tinha uma regra de colocar isso para fora do arraial. Mas sabe o que é interessante e que o povo não pega a progressão bíblica a respeito deste gênero masculino? É o seguinte: Deus estabelece então uma lei para que o homem não toque na mulher pelo período de 7 dias nesse tempo dela. Ah, mas para que um negócio desse? Espetacular, é que não entenderam. É porque naquele contexto existe uma sociedade machista. Naquele contexto existem homens machistas, que principalmente não entendem o gênero contrário, a mulher. E sabe aquela novela que teve na Rede Globo, daquele cara que fala assim, ó, se arrume, porque hoje eu vou lhe usar. Sabe? Hoje eu vou lhe usar. Tipo assim, né? Aí tem até uma ação que aparece assim, mas hoje eu tô... hoje eu vou lhe usar, vá se arrumar. Sabe? Então, esse contexto tem uma sociedade machista, de homens machistas que acham que mulheres são objetos e que eles podem fazer o que quiser com as mulheres. Jesus, ele vai trabalhar isso no Novo Testamento a respeito do casamento, a lei de divórcio, citando Moisés, porque o coração do homem era duro, machista, que não sabe lidar com o sexo oposto, a mulher. Nesta lei tão básica e simples, o pessoal não entendeu que Deus está falando assim, ó, com este sexo contrário teu, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E você não toca nela nesse período de fragilidade. Quem manda aqui sou eu. Então o que o Senhor Deus está criando no povo de Deus?
uma cultura. O que então Deus está criando no povo de Deus, contrário a um mundo machista, que homens não fazem o que quer e como quer com mulheres. Que tem que saber tratar mulheres e que ela pertence ao Senhor e é Deus que manda o negócio. Então os homens, vai ser implantada uma cultura que o homem respeita mulher e na sua fragilidade. Então, desde sempre está se implantando uma cultura no reino. E nós somos responsáveis para implantar uma cultura do reino neste reino deste mundo. Mas se nós não somos homens de cultura do reino, o reino deste mundo vai se perder. Por quê? Porque nós estamos perdendo a originalidade estabelecida por Deus. Porque o pecado desoriginaliza. Foi o que ele fez no Éden. Deus cria tudo original, tudo estabelecido, tudo funcional, mas vem o pecado para trazer a desfuncionalidade, desoriginalizar o original. Então, se nós não temos homens com cultura do reino, trazendo o que é original de Deus, estabelecido por Deus, este mundo perdeu o padrão e o apontamento teocêntrico do reino dos céus. Portanto, você é responsável em levar um padrão cultural, moral, sacerdotal para este mundo e principalmente para as mulheres e crianças. Está sendo estabelecido, mas o pessoal não pega a revelação bíblica. Uma outra lei que para nós parece estranhíssima, mas é já a implantação da cultura do reino, que é a lei do levirato. Levirato significa praticamente lei de ser cunhado, que é a ideia do parente mais próximo que vai resgatar a mulher, redimi-la. Qual é a ideia? O irmão casou com a mulher, foi para a guerra, morreu, não deu filho para esta mulher. O irmão tem que cumprir a lei do levirato, dando um filho a ela. Parece estranho para nós, mas para aquele tempo, extremamente importante. E Deus já está trabalhando o implantamento de uma cultura de homens que favorecem mulheres em estados de vulnerabilidade. Porque uma mulher só, nesse sistema tribal, no deserto, se torna muito vulnerável sem a presença de homem. Então é necessário nascer um homem. Aí quem não interpreta a Bíblia direito e o feminismo dando força, fala, olha aí, ó, como é que a Bíblia é machista. É só homem, tem que nascer homem, mulher não tem valor. Não entenderam nada. Por que não entenderam nada? Quem é que vai para a guerra? É homem ou mulher? Quem é que morre aos muitos? É homem ou mulher na guerra? Quem é que protege? Quem é que faz serviço braçal? Quem é que traz a provisão? É homem. Quem é que defende mulheres e crianças para o outro exército não vir estuprá-las ou destruir as crianças? São homens. Se não nasce homem, não tem proteção. Se não tem homem, não tem proteção. Escute, se não tiver homens de verdade, não tem proteção. Se não tiverem homens de verdade, não tem segurança. Porque as mulheres... Aí a gente tem que, pastor, assumir que o feminismo, no seu princípio, se ele existe, é porque no seu princípio foi um grito de socorro. Socorro, socorro. A gente vai ter que engolir essa. Que se existe o feminismo hoje, é porque não existiu homens. Por quê? Porque no seu começo foi um grito de socorro, socorro, um homem espancador está acabando comigo. Socorro, um homem que não me dá valor algum está acabando comigo. Socorro, um homem abusador dos meus filhos, das minhas crianças. Socorro, um homem que me usou e não quer nada comigo. Socorro, um homem que se aproveitou da minha fragilidade. Nós temos que assumir que se existe o feminismo, foi por causa da falha, da nossa falha, como homens. Como homens. Se a gente fizer uma análise verdadeira, fiel e sincera,
Até o homossexualismo a gente vai ver que cai na conta de um homem falido. Pode ser que tenha, as porcentagens vai ser assim, tipo 80% falha de um homem caído, presença de um homem caído. E tem lá as responsabilidades do ser? Tem a responsabilidade do ser. Mas se você fizer uma análise, vai nos consultórios psiquiátricos, psicológicos e etc e tal, você vai ver que quando se conta uma história, tem um abusador. Quando se conta a história, tem um que abandonou, tem um que feriu, tem um que não fez o papel, tem um que machucou, tem um que abandonou. Um Adão caído, um homem caído. Vá nos presídios, faça uma análise psicossocial, e você vai ver que o fulano que está lá tem a sua responsabilidade e ninguém duvide disso. Mas quando se conta uma história, você vai ver homens brutamontes lá que matam pessoas e ferem pessoas chorando desesperadamente, porque lá na raiz do problema tem o quê? Um Adão caído. Um Adão abusador, um Adão que maltratava, que espancava, que estava de corpo presente, porém ausente na sua ação como homem, ou de corpo ausente. Então vocês não têm noção do que Deus tem interesse de nos transformar aqui nesta manhã. A gente não tem noção do interesse de Deus de transformar homens para serem padrão, para ditar padrão, apontar o padrão da cultura do reino que está sendo estabelecida. Com a lei do levirato, o que está sendo estabelecido? De novo, um homem que resgata, um homem que restaura, um homem que redime. Espetacularmente apresentado no livro de Ruth através de Boaz, que restaura duas mulheres que estavam na maior penumbra, que a mulher não prefere ser chamada de amarga, amargurada, azeda, praticamente é a palavra no hebraico. Porque foi ditosa e voltou amargurada, mas tem a figura de um homem cumpridor, sabe do quê? Da lei de Deus. Aqui a gente não tem que inventar moda, aqui a gente não tem que ficar inventando conversinha, porque se a gente quer ser homem restaurado, a gente restaura obedecendo a palavra de Deus. Tem que inventar modinha, porque a conversa é séria. Nós precisamos obedecer a palavra. Porque Boaz faz um resgate completo, total, maravilhoso, extraordinário. Sabe como? Obedecendo a lei. Que era para um outro camarada obedecer, o que ele fez? Ele estava querendo dar no pé. Era para um outro antes de Boaz resgatar. E ele quis dar no pé. E nós temos essa tentaçãozinha. Dar no pé. Eu tive que confrontar um pastor que estava ungindo um camarada para ser pastor. Eu não consegui ficar calado. E eu fui pregar. Ficou ruim. Igreja grande, eu não vou ser herético, mas eu não consegui ficar calado. Porque eu estava sabendo, caiu no meu colo esse negócio, olha só o que Deus faz. Que o camarada, ele teve filho fora do casamento. Tudo bem. Se ele restaurou, se ele consertou esta falha, esse pecado, está tudo certo. Mas sabe o que eu fiquei sabendo? O camarada não recebe o filho. Porque a esposa, como Sara lá e Abraão, não queria o menino por perto e não queria saber, e ele tinha que meter o pé no menino e não ser um pai para um menino, distante, mas não em afeto, em cuidado, etc e tal. Estava sendo consagrado a pastor. Eu no meu colo, não aguentei. Por quê? Tudo bem que errou, tudo bem que falhou. Foi homem para fazer o que fez, mas não estava sendo homem para cuidar de um ser que não tinha nada a ver com o seu erro. E está cheio de homem assim na igreja, que vai lá, faz o erro, e não é homem para assumir agora a paternidade, o cuidado, ser um homem resgatador desta criança, remidor,
padrão para essa criança. Eu errei, eu falhei, eu pequei, mas você é um homem. Um homem. Ao final de contas, Davi errou do jeito que errou, mas depois ele cuidou. Ele foi pai, foi protetor. Porque a gente vê a história do erro e não vê a história depois do cara que foi homem depois, para assumir o B.O. É isso que Deus quer restaurar. Você sabia que os puritanos fizeram um pacto entre eles, que quando um morresse, deixasse a mulher com um monte de filho, porque o outro pacto deles era ter filho. É o pacto criacional, crescer e multiplicar. Eles levaram sério a palavra. Era para ter filho, eles tiveram filho, crescer e multiplicar. Eles tinham de muitos filhos. Sabe qual que era o pacto deles, dos puritanos? Que ali no caixão, no pé do caixão, se um camarada que era solteiro ali ou viúvo, pudesse ali no pé do caixão, chegar na viúva e falar assim: quero me casar com você, cuidar de você e dos teus filhos. Foi pacto deles. Para quê? Para que uma mulher não ficasse desamparada, para que os filhos não ficassem sem um padrão de masculinidade bíblica presente. Por quê? Para que este homem possa implantar a cultura do reino dos céus nos próximos que vão implantar a cultura do reino dos céus. Mas se a gente perde a originalidade da cultura do reino, o que será? Por isso que o evangelho é supracultural. Deixa eu explicar isso aqui. É tudo introdução, não sei como é que vai dar lá o horário. Por isso que o evangelho tem que ser supracultural, porém ele é cultural. Vou explicar. O evangelho tem cultura, cultura do reino, que Deus quer estabelecer em nós e forjar em nós. E escute, essa cultura do evangelho é a mais atacada em nossa imago Dei, em nossa imagem e semelhança de Deus. A cultura do reino é a que mais é atacada na nossa imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Porque a cultura é o apontamento do que deveria ser este lugar sem o pecado e com homens restaurados. E é o que Deus está trabalhando na cultura de Israel. Deus está trabalhando na nação missionária o padrão e a característica de... Para uma outra nação que quiser se converter, tem aqui o padrão, tem aqui a característica de como ser, como viver. Mas Deuteronômio, principalmente, é a preocupação de Moisés que esse povo vai entrar no choque cultural. Onde está o choque cultural? Canaã. Cultura diferente, costume diferente, religião diferente, pensamento diferente. Moisés e Deuteronômio, repetição. Está doido, está frenesi. Querendo inculcar é abrir a cabeça e enfiar lá dentro o rolo do livro, se pudesse, as tábuas da lei. Olha o grau que ele estava. Por quê? Vai sofrer o choque cultural. Por quê? Porque Deus está implantando uma cultura, só que esta cultura vai entrar em choque com outra cultura. Se misturar, perde a originalidade. Perdeu a originalidade, perdeu o apontamento do que é certo e o que é errado. Perdeu o padrão, porque misturou. Perdeu a originalidade. Sempre o que foi mais atacado é a originalidade. Olhe lá para o reino babilônico, quando conquista Jerusalém, Reino do Sul, e leva os mais sábios para lá, um deles, Daniel, com seus 3 amigos. A primeira coisa que o reino babilônico vai fazer é o quê? Desoriginalizá-los. A partir de hoje o seu nome não é mais esse. Agora o nome de vocês vai ser outro, que adora o nosso Deus. Vocês vão comer a nossa comida. Desoriginalizá-los. Mas o lindo é que Daniel e os seus amigos, eles se posicionaram a se manter originalizados. Eu oro lá, vou orar aqui. Eu não como isso lá, eu não vou comer aqui. O que é isso? Se manter original. Eles são apontamento do que é que deve ser. Escuta, irmão. Sabe o que Deus quer restaurar em nós? Originalidade. Porque o pecado nos desoriginaliza. O pecado desoriginaliza o que é família. O pecado desoriginaliza o que é ser um homem. O pecado desoriginaliza o que é ser criança. O pecado desoriginaliza o que é ser mulher. O pecado desoriginaliza. E qual é a obra redentora de Jesus? Nos originalizar para sermos padrão
que aponta, é assim que deve ser. Agora, se a gente não viver isso, irmão, vai dar BO. Então, o evangelho é cultural, ele tem cultura, certo? Só que olha o BO grandão. Jesus fala assim, vai para as outras culturas. Choque cultural. Por quê? Porque o evangelho é cultural, mas é supracultural. Está acima de toda cultura. Para quê? Para que ele aponte a cultura certa. Ele. Então olha o BO, choque cultural. Olha, a minha cultura diz que essa cultura está errada. A minha cultura fala que homem não é desse jeito que você está vivendo. Aí o camarada vai aceitar de bom gosto? Vai dar choque cultural. Mas esta é a missão. Temos uma cultura que leva esta cultura para outra cultura e aponta. Por isso que ela é supra, é acima. Por quê? Porque o evangelho é norma normandis. Ele é o que normatiza. O evangelho tem que estar supra, fora da cultura. Por quê? Porque ele julga todas as culturas. Está errado, está errado, está errado. Agora, se a gente não deixar o evangelho supracultural, acima das culturas, se a gente se misturar, que nem o povo se misturou em Canaã, vai perder o apontamento do que está certo e o que está errado. Então, como uma mulher vai saber verdadeiramente que é um homem, se não temos homens padrão? É por isso que a gente vai ouvir, homem é tudo a mesma coisa. Aí tem que chegar um padrão de homem lá e falar assim, aqui é diferente. É por isso que nós estamos perdendo o campo cada vez mais para os transformismos. Porque as pessoas não estão gostando de ser aquilo que deveria ser. Mas por quê? Porque na verdade estão olhando para um padrão desoriginalizado. Quem gosta de coisa desoriginalizada? Tem muita gente, na verdade, né? Muita gente, na verdade, que gosta de coisa que não é original. Mas vamos lá. Mas eu não gosto de coisa que não é original. E às vezes é uma pessoa que está se transformando em outras coisas hoje em dia, é porque não está gostando do padrão desoriginalizado. Mas se tivesse o padrão original, quem não gosta do originalzinho? Quem é? Rapaz, a gente está perdendo o apontamento porque deixamos de ser padrão. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus 23. Vamos ver o padrão? Mateus, acho que eu falei errado. Mateus 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Antes de ler, olha para mim. Olha para mim, por favor, antes da gente ler. Nós já temos um problema que a gente precisa ter um padrão, porque muitos de nós não tivemos padrão. Alguns dos senhores devem ter sofrido por falta de padrão. Alguns dos senhores devem ter sido até prejudicados por falta de padrão. Outros tiveram um padrão, mas não são padrões perfeitos. Ainda assim, nós somos inexcusáveis de falar, eu não tenho padrão, não tive padrão. Somos inexcusáveis porque nós temos um padrão. Foi nos dado um padrão. Pastor falou sabiamente que nós, homens, se escondemos demais. O que Adão fez quando pecou? Se escondeu. A gente se esconde na figura do pai que não foi padrão. E ficamos lá escondidinho. Eu não sou isso porque não tive isso. Eu não dou isso porque nunca foi me dado isso. Eu não sei fazer isso porque nunca me ensinaram a fazer isso. É ou não é? Se é. A gente se esconde no outro. A gente vai sempre arrumar uma figueirinha para se esconder atrás dela. Nós somos tentados a isso. A se esconder. É a síndrome de Adão no Éden. Nós somos tentados a dar no pé. A se esconder por trás de alguém. E quando Deus nos acha, a gente continua. Foi a mulher que tu me deu. Outra tentação. Sempre queremos se esconder atrás da mulher. Resolve você, faz você. E a gente corre para onde? Para o futebol, ou para o bar, ou para a bebida, ou para a prostituição. As fugas é colocar lá um filme pornô, as fugas é meter o pé.
e jogar para a mulher o BO e resolver. Escute, nós somos tentados a todo tempo a meter o pé, a correr, a fugir, a se esconder. Mas nesta manhã tem restauração aqui. Olha, pastor Clodoaldo, olha o Deus gracioso. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui chamando pessoas hoje. O Deus gracioso, ele faz uma pergunta retórica. Adão, onde você está? E ele não sabe? Ele sabe é tudo. Quem aqui já brincou com os filhinhos pequeninhos de esconde-esconde? Aí você está lá, 1, 2, 3... A maior bagunça se escondendo atrás do sofá. Aí você está contando, 1, 2, 3. Aí, onde você está? Cadê você? E você sabe exatamente onde o fulaninho, a fulaninha está. Olha como é que Deus é retórico. Adão, onde você está? O que aconteceu? Sabe o que é isso? É a deixa de Deus para a restauração. É a deixa, é retórico. Era para ele chegar assim. Ai, eu falhei, eu pequei, eu tive medo, eu escondi. Era a deixa da restauração. Porque Deus sabe tudo. Deus vê tudo. É retórico, é a deixa para a restauração. É a deixa para Adão falar assim, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu comi o que não era para comer. Era a deixa. E ele está fazendo a mesma perguntinha aqui. Onde você está? Onde você está escondendo? Onde é que você se enfiou? Ele está dando a deixa. A gente só tem que chegar assim e falar assim, eu pequei. Eu falhei. Eu perdi o padrão. Sabe? É isso que ele quer. Aonde está então o padrão? Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama percorreu por toda a Síria. Trouxeram então muitos doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidão o seguiam. Amém? Olha para cá. Muitos de nós ainda estamos necessitando de padrão. Seguir padrão. Porque nós não tivemos padrão. Então, muitas vezes, alguns dos senhores vão se espelhar em alguém. Vocês vão mirar em um padrão, uma pessoa, e vão falar assim, quero ser igual aquele cara ali. Quero seguir os passos, o rumo daquele camarada ali. Porque temos falta de padrão, automaticamente nós procuramos padrão. Nós almejamos pelo menos isso, por falta de padrão. Mas há um momento da nossa vida cristã que já não é mais para procurarmos padrões, mas é agora para a gente ser padrão. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala, seja um padrão. Porque isso está falando o quê? Crescimento, desenvolvimento, maturidade e sair da infância espiritual. Porque a infância procura padrão. Porque a infância procura padrão de ser seguido. Os filhos dos senhores de menores procuram padrão. Provavelmente vocês que têm filhos serão padrão. Porque criança, a infância procura padrão para ser seguido. E se a gente não ditar padrão, ela vai procurar um padrão. Olha o risco e o perigo, se não ditarmos padrão, automaticamente a infância vai procurar padrão. Se você também for um padrão errado, você vai normatizar também um padrão errado nesta criança que está procurando padrão. Então, é fato que há um momento da nossa vida e jornada espiritual que nós precisamos de padrão, se espelhamos em padrão e seguimos padrão. Mas há uma hora que você precisa se tornar padrão para os da fé.
Há um momento que você precisa se levantar em maturidade e ser padrão. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Que ele era criança. Que ele crescia em quê? Graça, entendimento e A estatura é o desenvolvimento natural de um ser. De ser criança, de ser adolescente, pré-adolescente, jovem e adulto, certo? Isso envolve, então, Jesus passar pelas fases da vida. Mas daqui a pouco, e até bem cedo, nós vamos ver uma outra situação. Agora a Bíblia vai falar que ele, entre aspas, se perdeu para Maria e José, na perspectiva de Maria e José, e Jesus está perdido. Mas não, Jesus está no lugar certo. Quando acha ele, eles... Onde você estava? O que aconteceu? A preocupação deles. Jesus responde o quê? Eu estava cuidando das coisas do meu? Isso é crescimento. Isso é crescimento. Quando a gente cresce, a gente cuida das coisas do Pai. Quando a gente cresce, a gente vai ser encontrado cuidando das coisas do Pai. Não é assim? O que você espera, pastor Clodoaldo, que teus filhos crescendo façam? O que você, por exemplo, tem uma empresa e vocês têm ainda lá um adolescente, cresça e faça o quê? O que se espera? Que a gente cresça e façamos o quê? O que Jesus está demonstrando no seu crescimento. Crescer e cuidar das coisas do... Isso é crescimento, irmãos. Isso é desenvolvimento. Há um apontamento em Hebreus de uma decepção profunda do escritor de Hebreus. Por quê? A decepção profunda. Ele está esperando que os irmãos já fossem crescidos, desenvolvidos e sendo mestres. Mestres é aquele que já tem a capacidade para si e uma capacidade para ensinar o outro. A decepção. Eu esperava que vocês já fossem mestres. Quando eu fui ver, eu tenho que retroagir aos elementos básicos para falar com vocês. Não cresceram. Então, aparentemente, aqui nós temos 3 idades aqui. 3 idades. Quais são as idades? Essa idade do teu corpo físico, do teu nascimento na carne e sangue. A idade do teu nascimento espiritual, que quando você nasceu de novo. E a idade do psique. Do psique. É tão complexo isso que nós deveríamos ser homens integrais nesse desenvolvimento e crescimento. Mas está tão desbalanceado esse negócio, né? Porque tem gente que tem 50 anos na carne, mas parece uma pré-adolescente nas emoções, nas vontades, nas atitudes. É um pré-adolescente. 50 anos aqui. E um pré-adolescente na ação. Ai, eu quero. Mas se não me dá, eu entristeço. Ai, que eu quero porque quero, eu quero aquilo. Pré-adolescente. Não é adulto nas suas emoções. E para ser desenvolvido, o Senhor Jesus Cristo parece que demonstra um equilíbrio. Parece não, é certeza, né? Que ele tem um equilíbrio nesse desenvolvimento. E nós precisamos ter equilíbrio nesse desenvolvimento, irmãos. Porque nós temos que parar de ser homens barbados e rugados e já velhos na carne e continuar a ser um pré-adolescente dando trabalho e sendo um moleque nas nossas ações e atitudes. E temos que crescer e cuidar das coisas do Pai. Ser padrão, não só mais seguir padrão, ser padrão original de Deus. Então vamos aqui. E qual é o padrão? Jesus. E qual é o padrão? É esse daqui, ó. Aqui tem pastores, aqui tem futuros pastores, aqui tem líderes, futuros líderes. A conversa é mais para cima, mais elevada. Porque você tem que parar de seguir padrão e começar a ser padrão. E você tem que começar a cuidar das coisas do Pai. Você tem que começar a gerar o trabalho e não dar trabalho.
fazer acontecer em nome do Pai. E aí que está o padrão. Qual é o padrão? O tripé ministerial de Jesus. E já vou lhe adiantar, isso aqui não precisa ser pastor não, viu? Tem que ser discípulo. Basta ser discípulo. O tripé ministerial de Jesus está aqui, ó. Primeiro versículo. Percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Olha para cá. Eita, pastor, isso aí é para pastor. Não, é para discípulo. Porque nós somos chamados agora a replicar esse padrão. E a gente vai ver isso agora. Qual é o padrão do ministério de Cristo? Ensinar, pregar e curar. Pastores que estão aqui, replicar o ministério de Cristo. Ensinar, pregar e curar. Você que é discípulo de Cristo, você precisa seguir esse padrão e replicar esse padrão. Ensinar, pregar e curar. É o padrão ministerial de Cristo, vocacional de Cristo. É o padrão que ele vai querer replicar aos seus discípulos. Quer ver isso? Abre Mateus, Bíblia aberta aqui, irmão. Abre Mateus capítulo 10, Bíblia abertinha aí. Mateus capítulo 10, por favor. Não vou ler não, eu quero que você bate os olhos em Mateus capítulo 10. O que está sendo dito aí na introdução, por exemplo, do capítulo, de título? No meu título está assim, ó, a escolha dos 12 apóstolos. O que Jesus está fazendo no capítulo 10? Ele vai querer replicar o padrão. Diga para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, você foi chamado para replicar o padrão de Cristo. Aqui está a maturidade, campeão. Aqui está a maturidade do homem, do evangelho, do homem do reino. Porque agora ele não fica só no mimimi, ele não fica só na boa. Agora ele sabe que ele precisa cuidar das coisas do Pai. E ele é chamado para replicar a imagem Dei de Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. E replicar a imagem e semelhança de Jesus está envolvido esse tripé. Pregar, ensinar e curar. Já falar desses três tripés, para você entender. Mas o capítulo 10 está aqui, este homem replicando o padrão. Esses homens vão replicar. O apóstolo Paulo não está nesta feita, mas lá na frente ele é chamado para replicar o padrão. Pastor Clodoaldo, o apóstolo Paulo até se perde, replicando o padrão. Tem hora que ele fala assim, ó, não sou eu que falo, é Cristo. Não, agora não é Cristo, sou eu. Ele até se perde. Tem gente que se olha no espelho e não se acha mais, para o lado negativo. Parece que Paulo está se olhando no espelho e já não está nem se encontrando mais, porque está tão junto e misturado, está replicando tão verazmente, que ele está se perdendo. Tem hora que ele fala assim, ó, segue o meu padrão, porque eu sigo a Cristo. Seja meus, porque eu sou de... Tem hora que ele está até se perdendo. Está tão mergulhado que ele está perdendo a identidade dele. Aí de vez ele perdeu a identidade quando ele fala assim, não sou eu mais que... Aí perdeu a identidade mesmo, porque morto perdeu a identidade, irmão. Morto sumiu, desapareceu. Morto não fala, morto não anda, morto não pensa, morto não decide, morto não vive. Quem é que está vivendo? Cristo. Então é Cristo que decide, é Cristo que pensa, é Cristo que faz, é Cristo que age. É o vivo que faz tudo isso. Quando ele fala assim, me perdi todinho. Ele estava tão mergulhado de replicar o padrão estabelecido que ele se perdeu todinho nisso. Esse é um sentido bom de se perder em Cristo. Mas veja, este Jesus está querendo agora replicar o seu padrão estabelecido, certo? Lá no capítulo 10 ele chama os seus 12 discípulos, ok? Ok. Mas aonde é que está o BO? O BO é anterior, porque replicar o padrão envolve o pacote inteiro. Envolve o pacote inteiro replicar o padrão. Olha comigo o capítulo 4. Olha o BO.
Olha o BO, capítulo 4. Bate o olho. Deixa a Bíblia aberta. Olha o capítulo 4. O que temos no capítulo 4? A tentação de Jesus. Onde está o BO? Somos chamados para replicar o padrão. Mas replicar o padrão envolve o pacote todo. Você vai ser tentado, camarada. Você vai duvidar disso? Você vai ser provado. Você duvida disso, que não vai ter isso? Você vai ser tentado. Você vai ser provado. Você vai ser experimentado. Onde está o BO do replicar o padrão? É porque o pacote todo. Porque eu e você seremos tentados igualmente. Porque eu e você seremos provados igualmente. Mas aonde é que está a falha de replicar o padrão, irmãos? É que na hora de sermos provados, experimentados, a gente falha. Vem a serpentezona, sopra no ouvido e a gente, cai. Porque esse ministério vai ser provado. Porque essa vocação vai ser provada. E tem uma teologia triunfalista que a gente não pode passar pela tentação, pela provação, a gente não pode ser experimentado, a gente não pode, né? Não, no ministério de Jesus, o Espírito Santo levou-o para ser provado. Para quê? Graças a Deus para vencer aquilo que Adão não venceu, aquilo que o povo do deserto não venceu e aquilo que eu e você não vence. Ele venceu por nós. Vamos ver isso? Jesus está 40 dias e 40 noites no deserto. Com a barriga cheia? Com fome. A Bíblia é uma coisinha bonita demais. Abra a tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 está escrito assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Para entrar lá, você tem que fazer o quê? Cuidar em cumprir os... Nós falhamos nisso, irmão. A gente não cumpre os mandamentos. Não tem formulazinha mirabolante, não. É obedecer a Deus. E a gente vai ver que Jesus venceu a tentação. É de que jeito? É fazendo aquele espiritual. Já viu os pregadores lutando a batalha espiritual? É assim. Jesus venceu a prova, a tentação, que? Obedecendo. Não tem fórmula mirabolante. Não tem invencionice esquisita, esquizofrênica, evangélica. Ser homem é obedecer o padrão de Cristo. Ser homem é fazer a vontade do Pai. Padrão de Cristo. Ser homem, ele diz, eu me alimento fazendo a vontade do meu Pai. Esse é o padrão de ser homem. E a gente vai ver. Olha que lindo agora. 3. Ele te humilhou. Aliás, vou ler o versículo anterior. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Diga comigo, deserto é lugar de se descobrir o que tem no coração. Continua. Ele te humilhou e te deixou passar fome. Isso não pode. Como assim me humilhar e deixar passar fome? Deus não faz essas coisas, sou mais que vencedor. E te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá mas de toda... Vamos replicar o padrão de Cristo? Tentação no deserto. Ele venceu o que o povo no deserto não vem quando foi experimentado o coração. O Espírito
Espírito Santo leva Jesus no deserto para ser experimentado o coração. Mateus, para quem não sabe, é quase uma réplica de Deuteronômio, se você não sabe. Mateus tem divisões de assunto muito parecido com divisões de Deuteronômio. Mateus tem um propósito de demonstrar que Jesus é o grande profeta que Moisés escreveu no capítulo 18 de Deuteronômio. Mateus tem a intenção de demonstrar que Jesus é a segunda repetição, a nova aliança, porque ele cumpriu toda a primeira. O povo não conseguiu cumprir lá no deserto a primeira chamada de aliança. Foi feita uma segunda aliança. Este é o nome de Deuteronômio. Mateus tem a intenção de demonstrar que Jesus é cabalmente o cumprimento das Escrituras e da lei. Mateus tem a intenção de demonstrar que o povo de Deus falhou no deserto, não obedecendo a Deus. Mas Deus tem a intenção de demonstrar que Jesus é um homem perfeito, cumprindo a vontade de Deus. 40 anos fracassar no deserto. A figura é 40 anos vencendo. 40 dias vencendo no deserto. Eles falharam uns 40 anos. Jesus no deserto venceu. Curiosamente, os 40 dias. Eu te levei no deserto para te humilhar e te deixei com fome. Jesus estava lá no deserto com fome. A tentação no deserto, Deus deu 3 coisas para o povo, irmãos, para a vida no deserto. 3 coisas para a vida no deserto. Deus deu a vara que floresceu de Arão, e vou explicar. Deus deu o maná que desceu do céu, Deus deu as tábuas das leis. Essas 3 providências de Deus para a vida. Por quê? O maná é pão do céu, para a sobrevivência. Murmuraram. Curiosamente, a palavra maná é uma mistura de uma palavra hebraica com egípcia. É uma mistura de uma partícula hebraica e uma partícula egípcia. Curiosamente, maná significa: o que é isto? O que é isto? Eles não souberam identificar exatamente o que era o maná que descia. Alguns entendem, pela tradição judaica, dos historiadores judaicos, entendem que era uma semente tipo coentro que descia. Mas eles não entenderam muito bem e falaram: o que é isto? Então, 3 providências para a vida, mas eles pecaram contra as 3 providências para a vida. Porque o maná é para sustento e alimento, murmuraram contra Deus. As tábuas da lei é quando o povo está perecendo porque não sabe obedecer a Deus. E como obedecer a Deus, tem uma hora que Moisés fala assim: a gente não arreda mais o pé. Faça-nos conhecer os teus caminhos. Faça-nos conhecer a tua vontade, senão nós vamos perecer. Aí Deus vai lá e responde com as tábuas da lei, porque a lei é luz para os pés, lâmpada... Falei para mim que enrolou agora. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. E aí, então, com a palavra, eles vão saber caminhar, andar diante de Deus. Mas pecaram contra a lei do Senhor. E a vara que floresceu de Arão é liderança. Um povo perece sem liderança. É necessário ter liderança para a organização, para receber de Deus, orientação de Deus, o que fazer. Então, as 3 soluções para a vida, o povo pecou. Mas Jesus, ele vai vencer, irmãos. E como? Lá na tentação. Lá na tentação, aí ele diz aqui, Deuteronômio diz assim, porque você vai saber entender, a te dar a conhecer, que nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8. Jesus vai lá na tentação e vence como? Como? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é o padrão de homem segundo Jesus? Homem segundo a cultura do reino estabelecida por Jesus. São homens que não fazem a sua vontade. A sua própria vontade. São homens que se submetem a Deus. Esse é o padrão de homem segundo Jesus. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... E escute o mais lindo. Jesus, sendo Deus, nos ensina a ser homem. Adão, sendo homem, nos ensina a ser Deus.
No dia que comer, certamente sereis igual a Adão e Eva, sendo homens, nos ensinou a ser Deus. Mas Jesus, sendo Deus, nos ensina a ser homens. Porque você poderia dizer assim, como Deus, ele pode transformar a pedra em pão. E se mostra, né, o bonzão, né? Agora eu vou mostrar para você. Agora eu vou esfregar na tua cara quem eu sou, rapaz. Não é assim o padrão de homem desta terra. Vou mostrar para você que eu sou ungidão do Senhor. Vou mostrar para você que eu sou chamado de Deus. Eu vou mostrar para você que a minha teologia é maior do que a tua. Vou mostrar para você que eu sei o que eu faço, que eu conheço. Vou mostrar para você quem eu sou, não é? Jesus mostra que o padrão do reino de homem não é esse. O padrão do reino é nem só de pão virá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Homem de verdade se sujeita à vontade de Deus. Homem de verdade não pega as coisas e resolve por si mesmo, mas depende de Deus. Homem de verdade é homem que depende de Deus. Depende de Deus. Porque, e olha que interessante, Jesus está sendo tentado a ser Deus. Entenda, na teologia nós chamamos de natureza hipostática de Cristo. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Essa natureza está dentro dele. Mas ele está sendo tentado a ser Deus ali, a mesma maneira que Eva e Adão foi tentado no deserto. Por quê? Que homem transforma a pedra em pão? Que homem? É Deus que pode fazer isso, sim? Então ele está sendo tentado a, entre aspas, deixar de ser homem e ser Deus. A mesma tentação no deserto. Mas ele veio para nos ensinar a ser homens aonde Adão falhou. Nem só de pão viverá o homem. O homem Jesus estabelece o homem cristão. A cultura do reino estabelecido para homem de verdade é esta. Homem se sujeita à palavra de Deus e espera na palavra de Deus. Esse é homem de verdade. Obedece. Homem de verdade obedece. Aqui, irmão, eu não vou ficar inventando. Eu não vou ficar com estripulia inventícia aqui. Porque a nossa solução é voltar a obedecer a palavra de Deus e as Escrituras. Porque o nosso remédio é se voltarmos para obedecer a Deus. Jesus venceu o que Adão não venceu, que era ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de quem, irmão? Da Eva e, por tabela, da serpente. Mas não ouviu a voz de Deus. Jesus está praticamente dizendo assim, com a resposta ao diabo: eu não ouço a tua voz, eu ouço a voz de Deus. Homem de verdade é esse. É esse padrão aqui estabelecido. Vamos lá para Mateus. Aliás, eu acho que já até acabou o meu tempo. Veja bem, 1 João 2, 16 a 17. 1 João 2, 16 a 17. O que está escrito? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência do quê? Da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da... Irmãos, com uma mordidinha na fruta, eles pecaram nesses três quesitos. Numa proposta de Satanás, eles pecaram nesses três quesitos. Qual? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Numa única proposta, eles pecaram pecaram dessas três formas. Portanto, olhe para o teu irmão e diga assim: não troque uma proposta por propósito. Qual é o teu propósito, irmão? Homem, qual é o teu propósito? Você tem propósito? Mas porque nós não temos propósitos, a gente fica trocando propósito por proposta. Qual é o teu propósito, cara? Qual é o teu propósito? Não troque propósito por proposta. Propósito de Deus para Adão
é que ele desfrutasse de toda a árvore que haveria no jardim, inclusive da árvore da vida que estava ali. Viver eternamente com Deus e na presença de Deus, desfrutando da presença do próprio Deus. Esse é o propósito estabelecido de Deus para Adão. Mas eles trocaram por uma proposta. E nós homens somos assim. Muitas vezes nós caímos por uma proposta. Damos ouvidos a propostas. O diabo está oferecendo a Jesus na tentação do deserto suas propostas. E são 3. Estas 3 que nós lemos aqui, ó. Concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Transforma essa pedra em pão. Concupiscência da carne. Se joga lá do alto pino lá e manda os teus anjos te sustentar. Concupiscência da vida. Depois coloca ele lá no alto da montanha para poder ver todos os reinos. Concupiscência dos olhos. Mas Jesus venceu também por obediência aquilo que Adão e Eva não venceu. Jesus venceu por obediência aquilo que o povo nos 40 anos não venceram. Porque eles caíram no deserto pela concupiscência da carne, da vida e dos olhos. Então nós somos chamados para replicar o ministério de Jesus, o tripé do ministério de Jesus. Curar, ensinar e pregar. Mas não duvide, seremos provados na nossa hombridade. Mas como homens vamos vencer como? Obedecendo. Não é para a gente ficar assim, eu amo, eu te amo, cantar eu te amo. Jesus definiu o que é amor na Bíblia. Quem me ama e ama o Pai, faz o quê? Obedece. Irmãos, acho que meu horário parou ali, está até paralisado lá. Eu vou terminar. Escute, irmãos. Não tem outra coisa. É obediência. Então, quando você estiver lá com a sua esposa e ela não está no melhor dia, e naquele dia vem a proposta do diabo para você deixar o teu propósito com a tua esposa, e às vezes ela está tão imerecedora, que também acontece, não é não? Aquele dia que ela não está bem também, ela não está muito merecendo, né? Mas daí vem a conversinha da serpente, oferecendo proposta. Naquele dia, que você não estiver sentindo nada pela tua esposa, ainda assim você vai ter que obedecer. O nosso erro está na desobediência. Acabou. Acabou. Não tem historinha aqui para boi dormir, não. O nosso erro está na falta de obedecer a Deus como homens. Na hora que vier a tentação, da ajeitadona lá, da bonitona, da deliciosa lá. Aqui dentro você fala, eu vou, eu quero, eu vou. Aqui dentro você está sentindo algo favorável a isto. Mas o que você deve fazer naquele momento? Obedecerá e ficar no propósito. Porque, irmãos, tem hora que você não está amando, não. Tem hora que você está até odiando. Ainda assim, eu não vou dar ouvido às propostas, porque eu vou permanecer na obediência. Porque amar a Deus é obedecer. A definição bíblica de amar a Deus é obedecer. Pode ser que tenha um dia que eu não venha estar tendo um bom sentimento, mas a ideia não é ter um bom sentimento, a ideia é obedecer a Deus. Jesus vai até a morte e morte de cruz. É gostoso, irmão? Tem como falar que Jesus está lá, ai que delícia essa chicotada, ai que gostoso esse azorrague, ai que delícia tudo isso daqui. Não, mas ele está ali fazendo o quê? Obedecendo. Porque Jesus venceu no deserto a tentação? Porque obedeceu a palavra do Pai. Porque o povo pereceu no deserto? Porque desobedeceu. Porque Adão pereceu? Porque desobedeceu. Qual é o padrão então de homem de Deus? Segundo a cultura bíblica, são homens que obedecem a palavra de Deus. E sem história, e sem invençõezinhas. Nós precisamos voltar a obedecer e replicar o padrão estabelecido por Jesus. Ponto final. E encerro aqui. Se coloque em pé.
Senhor está aqui para restaurar a nossa vida, irmão. O Senhor está aqui para nos restaurar, nos fazer crescer, parar de seguir padrão e começar a ser um padrão estabelecido. E parar com mimimi de se esconder num pai que você não teve, ou numa pessoa qualquer que você não teve, e você fica se escondendo. Eu não tive padrão, por isso que eu sou assim. Eu não tive padrão lá de amar, por isso que eu não sei amar. Eu não tive padrão de respeitar, por isso que eu não sei respeitar. Você está se escondendo como Adão se escondeu. E Deus está retoricamente te dizendo: onde você está? Retoricamente. Porque Ele está te dando a oportunidade de se apresentar e falar: estou aqui. Estou aqui. Amém?